numa festa que era temática do PT. Isso por volta das 11h30, mais ou menos 11 horas, apareceu um cara que não era convidado, que ninguém conhece, veio com o carro até a frente e começou a gritar dentro do carro: é Bolsonaro, seus filhos das putas, seus desgraçados, eu mito, não sei o que. Começou a gritar coisa do Bolsonaro, de dentro do carro. Nisso, o Marcelo foi até a frente, assim, meio que achando que era um convidado, alguém que não sei o que. E aí, nisso, o cara tira uma arma para fora, pela janela, aponta pro Marcelo, aponta para todo mundo. Aí o Marcelo vê que o negócio é sério, o Marcelo tava com um copo, acho que de chopp na mão, alguma coisa assim, joga no cara e se esconde, né? Tenta se proteger da linha de tiro. Nisso, o cara tava com uma mulher e um bebê dentro do carro. A mulher dele começa a gritar com ele, esse cara que atirou. A mulher começa a gritar com o cara: para com isso, vamos embora, vamos embora. E aí nisso o cara começa a ir pra frente e fala assim: eu vou voltar e vou matar todos vocês, seus desgraçados. Ninguém acreditou, né? Uns 15 minutos depois, o cara voltou, e aí passou uns 15, 20 minutos, o cara voltou, e aí, quando ele chegou, o Marcelo apontou a arma pro Marcelo, o Marcelo falou: para, polícia! E aí os dois se apontaram, o Marcelo falando que era polícia. Nisso o cara deu um tiro na perna do Marcelo, o Marcelo caiu, aí o cara chegou em cima do Marcelo, deu outro tiro para executar o Marcelo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 4 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. E hoje começa o julgamento desse indivíduo, um julgamento que vai revelar ao país, vai mostrar ao país a essência do bolsonarismo, o quanto essa ideologia é nefasta e a responsabilidade do próprio Bolsonaro em tudo isso, ao exaltar a violência, como em Goiânia, por exemplo, quando ele pegou um tripé de uma câmera de televisão e simulou que era uma metralhadora e falou em matar a petralhada. Todo mundo se lembra disso. E isso vai acordar o país, esse julgamento. Para isso aqui, pessoal, que você vê na tela. Veja, é o assassino confraternizando com o filho de Bolsonaro. Porque essas pessoas chegavam perto do Bolsonaro, eram tratadas por eles como amigas e se convertiam em soldados do bolsonarismo, convictos de que deveriam agir em nome dele com a violência que ele e seus filhos, a família, pregavam. Não é por outra razão que o Ministério Público denunciou o bolsonarista por homicídio e apontou motivação política no crime. Por quê? Porque tudo começou, como você viu no relato do irmão do Marcelo Arruda, que foi assassinado, você viu no relato dele, o sujeito chegou lá falando em Bolsonaro e prometeu voltar e matar todo mundo. Então a motivação política era clara, porque o sujeito falou em nome do Bolsonaro, porque se irritou que o sujeito, num local privado, Marcelo Arruda, tentou fazer uma festa de aniversário com motivação política. A natureza política desse crime é enorme e afeta muito o Bolsonaro. Esse julgamento começa hoje. O bolsonarista que matou o petista vai à júri e tenta descolar o crime de violência política na eleição. Mas o pior de tudo isso é que esse sujeito, a defesa dele, tenta culpar a vítima. Acredite se quiser. De acordo com o advogado Samir Matarassade, Guaranho chegaria a Foz do Iguaçu nesta quarta. Ele está preso desde 2022 no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O julgamento vai ter reforço policial. Guaranho invadiu a festa, como você viu, atirando daquele jeito. Na avaliação da promotoria, o assassinato aconteceu por motivo fútil e também resultou em perigo comum de uma chacina contra todo mundo. O escritório que representa a família de Arruda em assistência da acusação disse que espera uma sentença de caráter sancionador e pedagógico.
Já o advogado de Guaranhos, Samir Matarassadi, disse em nota que a defesa buscará a absolvição plena do réu que foi vítima da situação ocasionada pelo descontrole da vítima que o agrediu violentamente após troca de ofensas verbais. Veja só que canalice! Você viu o áudio, há imagens que mostram que o assassino parou diante do local da festa, insultou todo mundo e saiu prometendo voltar e matar todo mundo. Como é que ele foi agredido violentamente? Foi ele que parou para ofender as pessoas lá. Mas isso mostra mais uma vez a revolta que vai provocar a ação desse bolsonarista, e esse crime hediondo vai desmascarar o bolsonarismo num momento muito importante para a sociedade brasileira e que vai ver, nesse caso, toda a essência dessa ideologia nefasta. Ex-ministro retira foto de Bolsonaro e dá follow em acompanhante. Essa notícia parece piada, mas é verdade. Veja só, o ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, o deputado federal Osmar Terra, que falou que a pandemia não mataria nem 5 mil pessoas e que endossou todas as teses malucas, retirou uma foto de Bolsonaro do tamanho de um quadro que mantinha na porta do gabinete dele em Brasília. Mesmo após o Bolsonaro deixar o poder, a foto ficava exposta lá. Agora ele tira a foto e isso é bastante significativo. Outro fato que aguçou a curiosidade de parlamentares é que conservador Osmar Terra passou a seguir a conta de uma artista de filmes eróticos com perfil verificado no X, antigo Twitter. Veja só, não é a hipocrisia dessa gente. Não tem nada demais você ver conteúdo erótico, qualquer um pode fazer, mas aquele que se diz representante da família e que ataca as pessoas pela sua sexualidade, dá pra gente ver bem que tipo de gente é essa. Outra piadinha aqui é que uma deputada bolsonarista caiu em piada do 1º de abril e tumultuou o Amapá. A deputada bolsonarista Silvia Wayampi, do PL do Amapá, caiu em uma brincadeira de 1º de abril, dia da mentira, feita pelo Observatório do Clima, e publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que o Brasil havia desistido de explorar petróleo na margem equatorial do Amazonas e, portanto, o Estado deixaria de receber os royalties, uma das suas maiores fontes de receita na região. É mais uma demonstração do que é o bolsonarismo, né? E a Venezuela anexa o território da Guiana, isso vai dar confusão. O Lula já esteve na Guiana, o Lula já vem manifestando para a Venezuela o inconformismo com alguns tipos de conduta aí. E esse Maduro, sinceramente, eu não gosto desse sujeito. O Hugo Chávez era um herói, um sujeito que fez uma obra na Venezuela imorredora, mas esse Maduro não está à altura dele. Não há gravidade versus fim eleitoreiro. O advogado José Rodrigo Sade desmontou ponto a ponto a passação de pano do relator do caso de Moro no TRE do Paraná. Mas eu acredito numa vitória do Moro nesse tribunal por 5-2, o que é bem melhor do que foi com o Dallagnol, que foi 6-0. Mas no TSE, esquece, Moro, já era. O Lula como o Lula tem acompanhado o julgamento que pode caçar Moro, é o seguinte: o Lula não está nem aí, diz que tem mais o que fazer, que não está preocupado com o Moro. O Lula tem isso, né? Ele é um sujeito de muita grandeza e que não deixa o ódio dominar as suas ações, e esse é o segredo do sucesso dele na vida. Vamos aprender com o Lula. TSE analisa se o apoio de Luciano Hang e a Jorge Seife na campanha ao Senado deve gerar cassação por abuso e poder econômico. Esse senador bolsonarista por Santa Catarina recebeu uma montanha de dinheiro
do velho da Havan, e isso foi definitivo para ele vencer a eleição em Santa Catarina, inclusive em cima de outros direitistas que disputavam, né? Sujeito desconhecido que chegou lá porque o velho da Havan bancou acima do que a lei permite, porque a lei inclusive não permite que empresas doem a parlamentares. Espera-se a cassação dele hoje. O PSDB vai colhendo os frutos de uma história equivocada, com oposição equivocada, indo para um lado da política que não tinha nada a ver com a social-democracia que dá nome ao partido, e agora em São Paulo, berço, um dos berços, talvez o principal berço do PSDB, por ser o berço político de Fernando Henrique Cardoso, vai ficar sem vereador pela primeira vez na história do partido. Por fim, o Brasil reverte posição bolsonarista e vota na ONU por pessoas intersexo. O governo Lula votou a favor de resolução que, pela primeira vez na história, determina que o Conselho de Direitos Humanos da ONU considere as pessoas intersexo e que desenvolva um debate para avaliar melhor a maneira de proteger esse grupo de pessoas. O Brasil mudou totalmente a posição do tempo de Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.